O comer carne de porco irrita Deus. Entendimento bíblico. Quais alimentos Deus fez para alimentar as pessoas? E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis capítulo 1 versículos 29. Deus criou o homem e os animais, para se alimentar de frutas, ervas e sementes. Não havia mortes no Éden. Deus proibiu comer carne de porco? E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Levítico capítulo 11 versículos 7 e 8. A carne de porco é impura para alimentação, devido ser altamente inflamatória, o que transmite doenças ao homem, como obesidade, doenças cardiovascular, câncer, doenças renal, doenças no fígado, bilis e outras consequências. A princípio, não devemos comer cadáver, porque qualquer doença ou inflamação do animal contamina o homem. O ideal é comer somente ervas, frutas e grãos. A principal doença transmitida ao homem pela carne de porco é uma doença provocada pelas larvas, cisticerco, da tênia, um tipo de parasito conhecido vulgarmente como solitária. O cisticerco recebe um nome de acordo com a carne que ele infecta, Cisticercus bovis, se estiver presente na carne do boi, e Cisticerio cellulosae, se estiver na carne do porco. Fonte: Prefeitura do Rio. Cristo reafirma que não devemos comer carne de porco. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais nem tocar em seus cadáveres. Deuteronômio capítulo 14 versículo 8. O porco é um animal que come de tudo, desde cadáver, lixo, fezes, lavagem e até a própria fezes mesmo em cativeiro. É o urubu da terra. Comeria um urubu, se fosse bem cuidado com boa ração? O porco é portador da cisticercose, que é facilmente transmitida ao homem e afeta o sistema nervoso, pode provocar convulsões, dores de cabeça e até mesmo demência. Não podemos dizer que estamos santificados ao comermos a carne de porco. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que habita entre as sepulturas, e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Isaías capítulo 65 versículos 3 a 4. O comer carne de porco irrita a Deus, e compara o comer carne de porco com o comer ratos. É abominação para Deus. Como podemos dizer que deixou de ser agora? Os que se consagram a Deus, mas comem carne de porco. Os que se consagram para entrar nos jardins indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, declara o Senhor. Isaías capítulo 66 versículo 17. Não irritemos a Deus comendo carne de ratos e porcos. Será que no Novo Testamento Cristo permitiu comer a carne de porco que era comparado à carne de ratos? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus capítulo 15 versículo 17 ao 20. Neste versículo não fala de carne de porco, percebe? Fala assim de comer sem lavar as mãos.
Primeiro que Cristo jamais iria num lugar onde servisse carne de porco. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Por que não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7 versículos 18 e 19. Aqui os sacerdotes estavam falando que Cristo e seus discípulos comiam sem lavar a mão, não de carne impura. Veja. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Marcos capítulo 7 versículo 5. Percebe, a discussão aqui no versículo 7 estão discutindo sobre o assunto falado no versículo 5 que é o comer sem lavar as mãos, não sobre carne impura. Veja como o apóstolo Pedro interpretou este versículo, em Atos dos Apóstolos. Cristo já havia ressuscitado e voltado ao Pai. Os apóstolos não comiam carne imunda. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Atos capítulo 10 versículo 14. Será que Pedro está falando de comida ou de acepção de pessoas? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Atos dos Apóstolos capítulo 10 versículo 9 ao 15. Para entender sobre o que se está falando neste contexto, precisa-se continuar a leitura até o versículo 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10 versículo 34. O apóstolo Pedro estava céptico e não aceitava pregar a salvação aos gentios. Deus fez ele ter uma visão para mostrar que Cristo não faz acepção de pessoas. A salvação é para os judeus e também para os gentios. Tem pessoas que preferem interpretar como ingerir carne impura. Eu prefiro a salvação. O assunto de alimentação não prossegue, a acepção de pessoas prossegue. Podemos comer de tudo, desde que não seja impuro. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Romanos capítulo 14 versículos 2 e 3. Na época haviam pessoas que, por ter medo de comer carne imunda, preferia comer somente legumes. Observe o mesmo princípio de 1 Coríntios capítulo 8 versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios capítulo 8 versículo 4. Apóstolo Paulo diz que não tem problema comer carne sacrificada aos ídolos, pois os ídolos nada são. Mas se por causa da fraqueza de alguém trouxer escândalo, melhor não comer. Assim, se alguém fraco na fé come somente legumes, por medo de se contaminar, não devemos criticá-lo se comemos de tudo desde que seja puro.